Bruno, fala aí, quanto tempo você está na igreja? Fala aí sua área profissional e fala aí como era você antes do altar. Eu estou há praticamente 2 anos na igreja, cheguei a 2 anos, sou engenheiro civil, e a minha vida antes do altar e antes da igreja, na visão que eu tinha, aparentemente eu tinha uma vida normal. Não tinha um motivo para buscar a igreja, porque eu me via uma pessoa tranquila, uma família harmoniosa, sem nenhuma causa assim fora do comum para resolver. Era religioso, tinha a minha religião, e foi assim que eu cheguei na igreja, mas era vazio por dentro, não conhecia nem a verdade, nem a salvação. Você tinha uma fé religiosa, Isso. como muitos têm. Você tinha uma crença, Sim, tinha. como muitos têm. Você tinha uma vida, como muitos têm. Certo? Certo. Mas chegando ao Universal, você se deparou com uma fé diferente, um Deus diferente e um altar diferente. O que aconteceu de lá para cá? A minha vida mudou completamente. Começou primeiro pela visão, pela mentalidade, por descobrir a verdade de Deus, a verdade sobre muitas coisas. E foi esse a principal mudança, né? Foi aprender o que é a fé e usar essa fé para não só resolver situações do nosso dia a dia, mas também para a conquista da salvação da alma. Começou por aí. E quando eu comecei a frequentar a igreja, eu achava super estranho, porque era completamente diferente daquilo que eu estava habituado. Mas fui frequentando, fui ouvindo, sempre com muitas dúvidas, e cheguei num ponto de decisão, que eu queria ter uma resposta de Deus para saber se está ali aqui na igreja, que no caso é a Igreja Universal, se era o caminho que Deus queria para mim. Se isso era o certo, ou se eu teria que voltar para onde eu vinha. E teve uma palavra que me ajudou muito naquela época, que foi fazer prova de mim. E foi quando eu fiz a minha primeira prova com Deus, e na minha oração eu pedi exatamente isso, para ver uma resposta dele, que eu queria que viesse de Deus, e não de um homem, E que veio. me dissesse aquilo. E veio. Quer dizer, ali começou uma transformação de Isso. dentro para fora. Exatamente. De lá para cá você mudou como pessoa, né? Sua visão, o seu interior, você começou a se preocupar com a salvação da sua alma e começou a buscar isso no altar, certo? Comecei a buscar sempre, me tornei dizimista, sempre no altar, com votos, com ofertas, com propósitos, com desafios, e comecei a ter um entendimento sempre melhor da palavra e querer buscar a minha salvação, a certeza da salvação, que é o batismo com o Espírito Santo. Nesse período, o que aconteceu na sua vida sentimental, na sua vida econômica e agora, por último, na sua vida espiritual? Foi completamente transformado em todas as áreas. Eu era solteiro, me casei no espaço de 1 ano. Com uma pessoa de Deus. Uma pessoa de Deus. Minha esposa, É feliz que é hoje no Yara. casamento. Sou feliz no meu casamento. Área profissional. Área profissional. Eu, engenheiro civil, deixei de ter um emprego, passei a ser dono da minha empresa de construção e remodelação. E essa semana o que aconteceu? E essa semana eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. Recebeu o batismo Recebi com o Espírito Santo. Como é que foi? Foi assim, é difícil falar por palavras. Dá uma resumida. Bem, nesse dia eu até cheguei um pouco entristecido na igreja e eu vim até o altar buscar Deus. E comecei a falar que eu dependia dele, que eu precisava dele, que eu queria conhecê-lo. Começou a Comecei expressar a aquilo que expressar, estava mas, dentro. e falei de uma forma talvez que eu nunca tinha falado sincera, Diferente. da minha necessidade de tê-lo na minha vida. Só um detalhe, você já está vivendo a fé do altar, Sim. dessa fogueira santa da diferença? Estou, Já. desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. E o batismo com o Espírito Santo já aconteceu antes mesmo de você subir o altar. Já aconteceu. Que ainda faltam 2 semanas para a subida no altar e você já recebeu o Espírito Santo, porque você fez diferente. E essa experiência foi gloriosa. Foi, porque quando começou a campanha da diferença, eu procurei fazer algo diferente. E eu entendi essa diferença, não só como sacrifício em si, mas atitudes e ações que eu não vinha tendo em relação à minha fé. Seja procurar orar mais, ou jejuar mais, ou evangelizar mais, fazer diferente em termos de comportamento e de atitude. Servir melhor. Servir melhor. Essa é a palavra. Você se propôs em servir a Deus de uma forma melhor. Sim. E aconteceu. E aconteceu. E como é que está de lá para cá? É
É uma paz, pastor. É. Mesmo pode ter problemas que aconteçam, tristezas, mas está tudo bem. Hoje você pode considerar a maior riqueza, o maior tesouro? Sem dúvida nenhuma. O quê? É o Espírito Santo. O Espírito Não Santo. troco por nada. É. É uma certeza, é uma paz, é uma... Graças a Deus. Você está vendo? Com 2 anos na igreja. E olha, é só o começo. Amém. Pode ter certeza que coisas extraordinárias vão acontecer por meio de você. Não só apenas em você, mas por meio de você na vida das pessoas à sua volta. Muito obrigado, tá?